Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com uma mãe, com um irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai, de maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro o que é certo da forma errada. Tá? Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Mas aqui um pouquinho antes, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, de tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza, que às vezes os nossos conflitos familiares eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, a formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra, colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio?
Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro a merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de 2 e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios, que a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas, claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava o educação. Por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos, porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito sim de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir a porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso.
Eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental. Para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez e partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de Direção Espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade, e olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria.
é aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo, o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade. A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi.
por não fazer esforço para dar certo com você? Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai? Ou dar esse abraço no irmão que você precisa? Ou até mesmo lhe motivar, né? A pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar a sua... tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar, a palavra que edifica. Palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. É tão importante que no momento da nossa dor alguém segure a nossa mão, não é verdade? E segurar a mão pode ser de muitas formas. Uma canção, por exemplo, chega na nossa vida, mesmo que a gente não conheça o compositor. Chega na nossa vida, segura na nossa mão. Quantas vezes na minha vida a música dele foi mão segurando a minha? No momento da tristeza, quando aquela música bonita tem o poder de lhe resgatar, né? A arte é redentora. Deus age no mundo através da sensibilidade artística, o tempo todo nós sabemos disso. Eu me recordo quando era criança, quantas vezes a música do Padre Zezinho tocando lá no alto-falante da igreja de São Judas, a minha comunidade, o lugar onde eu nasci, em dias de domingo, nos anunciando que era o momento da missa, que a missa iria começar. Quantas vezes na minha vida aquela música, a voz do Padre Zezinho, aquela sabedoria tão grande em nos dizer das coisas bonitas da fé, através de canções preciosas, entrava na nossa casa e nos acalentava de algum sofrimento que a gente estava vivendo lá dentro. Era a música com seu poder de sermão que se estende, era a sensibilidade de um poeta, de um artista, chegando até nós e Deus agindo em nós através dele. Quando nós estamos no coração de alguém e verdadeiramente estamos ali e somos cuidados por esse alguém e somos eleitos por esse alguém, toda vez que nós somos amados e amamos, Deus cuida de nós, nos leva em suas mãos. Eu acredito piamente nisso, minha gente. Eu não consigo professar uma religião que não tenha motivos humanos. E eu não consigo aprender nada sobre Deus que não seja a partir da minha realidade humana. A revelação de Deus acontece na história.
Quando nós chegamos num lugar e recebemos um sorriso de alguém, nós nos despertamos para a vida. O contrário também é verdadeiro. Quando não recebemos o sorriso, a gente se fecha para a vida. Quando a gente é mal recebido num lugar, não é verdade? Cria-se dentro de nós uma indisposição para viver aquele momento. E é por isso que é bonito a gente pensar que hoje, na história de cada um de nós, Deus está batendo na porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, e está nos pedindo uma oportunidade de agir ao mundo através de nós. Deus nos pede a oportunidade de atravessar portas, de entrar em casas, de ultrapassar as fronteiras, de chegar aos lugares inusitados através de nós. Hoje, neste momento, estamos entrando em tantos lares por esse Brasil afora, proporcionando a mim a oportunidade de segurar na sua mão mesmo à distância, mesmo sem saber a dor que existe em você dentro do dia de hoje, mesmo sem conhecer a alegria que porventura esteja hoje em você. Nós nos unimos, nós nos sentamos à mesma mesa e vamos viver o sabor do banquete da palavra. Quando nós mergulhamos dentro de palavras que possam nos fazer bem, que possam nos fazer pensar, que possam nos fazer religiosos, que possam nos fazer simbólicos, que possam abrir os nossos olhos para que a gente caminhe cada vez mais na direção da verdade de Deus. E que ao encontrar essa verdade, essa que não se dá na totalidade, a gente encontra um pouco de cada dia, um pouco a cada dia dessa verdade vem pousar dentro de nós. Basta a gente ser honesto com a vida e Deus vai se revelar a nós todos os dias. Basta a gente estar disposto e Deus vai mostrar um pouquinho da sua face todos os dias. E Ele se mostra, Ele se revela através de nós. Um livro que você lê, uma música que você escuta, um amigo que você encontra, tudo é local de revelação. E até mesmo na dor e na dificuldade que nós enfrentamos. Deus não para de se revelar. A plenitude da revelação manifestada em Jesus continua, ela se desdobra, porque é grande demais para caber no tempo. Ela precisa de uma vida inteira para acontecer. Deus está se revelando ao mundo desde as primeiras comunidades humanas, quando havia a possibilidade de perceber o sagrado da vida. Nós não temos domínio sobre esta revelação. O que a igreja faz é administrar bem a parte que lhe cabe. Ela, como lugar dessa revelação, porque ela é fundada pelo próprio Cristo, a plenitude da revelação. Mas o tempo todo essa revelação esbarra nos limites da nossa inteligência. Quando eu não sou o ser humano que eu poderia ser, quando eu não faço o bem que eu poderia fazer, a revelação tem limites. Por que eu coloco limites? Porque você coloca limites. Quantas vezes o mundo deixa de conhecer a Deus por causa dos limites da gente, que somos de nós, meu, seu, nós que somos igreja. No momento em que nós vivemos o nosso limite e não cuidamos dele, Deus perde a oportunidade de se manifestar. Já parou para pensar nisso? Que no momento que você se fecha no seu ódio, no seu egoísmo, na sua pouca vontade de viver, Deus perde a oportunidade no mundo? Deus perde a oportunidade de se tornar mais conhecido, mais amado? Não porque Ele não quer se tornar conhecido e amado, é porque a gente negligencia a responsabilidade de revelá-lo. Assim como uma fotografia é revelada, antes da revelação há o mistério, mas a partir do momento que o profissional joga aquele material na água, a imagem vai se formando e ele vai vendo o resultado da fotografia. A mesma coisa com a gente. A revelação precisa desse trabalho. Deus precisa da nossa permissão, Deus precisa também do nosso empenho. Ele faz a parte dele o tempo todo, ele está se manifestando. Mas nós muitas vezes não queremos ser o lugar da revelação. E aí,
a gente perde a oportunidade de conhecer a melhor parte da vida, que é justamente o momento em que Deus nos abre os olhos para a gente ver tudo de um jeito novo. O bom da vida mora justamente no momento que os nossos olhos se abrem para identificar esta graça de Deus sobre nós e ao mesmo tempo a responsabilidade humana em fazer esta graça tornar-se real. Você acha que Deus hoje não gostaria de acabar com a fome no mundo? Você acha que hoje Deus não gostaria de acabar com os desabrigados deste mundo? Claro que sim. Mas acabar com a fome, acabar com os desabrigados, dar moradia a quem não tem, dar consolo ao que sofre, matar a fome de quem está com fome, é responsabilidade nossa. Se a gente cruza os braços, se a gente não faz, Deus não pode fazer sozinho. Passa pela dimensão humana. É material o que o outro precisa. E Deus faz, claro, porque o amor que eu amo depende dele. Eu não amo por mim mesmo. A minha caridade não é motivada por mim mesmo. Já dizia Santo Agostinho, ele me amou para que eu tivesse amor com que amar. Ele me deu o dom para que eu pudesse disponibilizar ao outro, para que eu pudesse fazer pelo outro. E isso é o bonito da vida, minha gente. Quando nós nos tornamos instrumentos dele aqui. Deus age no mundo através de nós. E deixa de agir cada vez que a gente se recusa a fazer por ele o que é nosso. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, dessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade, misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece, um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma?
Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam, do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros. A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? O evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa, que é criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo, a conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né, de ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. Desejo a todos vocês que assistiram o vídeo até o final que tenham um ótimo dia e sejam abençoados na graça de Deus Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.